Fala pessoal, hoje no dia 11 de maio de 2019 eu consegui então concluir minha primeira certificação nessa área de copywriting. Foi um curso que eu fiz na Rock Content, curso de especialista de produção de conteúdo. Então hoje eu finalizei, estou com o meu certificado aqui, vou mostrar aqui para vocês. E o vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma ideia que eu tive durante esse curso, que é a formação de uma fábrica de conteúdo. Então, como toda boa fábrica, a gente tem uma série de processos que eu vou trazer aqui para vocês. Então esse curso ele se resume a uma estratégia de produção de conteúdo baseada em 7 passos. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês a estruturação dessa estratégia nesses 7 passos que eu falei antes. Vamos lá? O primeiro passo aqui ele é o planejamento então da tua estratégia, de como que tudo isso vai ser, como que a tua geração de conteúdo vai funcionar. O segundo passo são as definições das pautas. O terceiro passo é a redação, depois vem a revisão, testes, análise e reestruturação. E tudo isso funciona como se fosse um ciclo. Então o ciclo do conteúdo, ele vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retornando e fazendo sempre esse ciclo, é algo constante. Então eu quero que vocês lembrem aqui, né, do conteúdo da série que a Joana está fazendo sobre qualidade, onde ela fala de ciclo PDCA. É uma coisa bem parecida e realmente pode ser aplicado na geração de conteúdo aqueles conceitos que a Joana está trazendo de qualidade, beleza? Agora um pouco mais sobre essas definições vocês vão ver lá no curso. Eu recomendo, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês façam o curso, é um curso gratuito e ele vai dar essa certificação, vocês podem colocar lá no LinkedIn de vocês. Então lá vai explicar direitinho esses 7 passos que eu falei antes. Agora o que eu quero trazer hoje é essa fábrica de conteúdo que eu falei, esse insight que eu tive durante o tempo que eu fiz o curso. Então essa nossa fábrica de conteúdos, ela tem 3 setores. Então agora eu vou entrar um pouco melhor em cada um deles, mas basicamente é isso daqui, ó. O setor de pauta, o setor de redação e o setor de revisão. Então essa é a nossa pequena fábrica, a fábrica que vai garantir um fluxo constante de trabalho, de conteúdo no teu blog, no teu site, enfim, onde tu estiver produzindo, no YouTube, em qualquer rede social que tu estiver produzindo esse conteúdo. Vamos entrar aqui então nesses 3 setores que eu estou falando aqui um pouco melhor, beleza? Então falando aqui do nosso primeiro setor, ele é o setor de pauta. O que uma boa pauta deve apresentar? O que essa pessoa ou esse setor, entre aspas, responsável pela definição da pauta deve fazer nesse momento? Ele deve gerar um documento no qual tenha uma pesquisa de palavra-chave, que nem eu falei lá no primeiro vídeo, a parte de pesquisa de palavra-chave, se tu não olhou, assista lá no primeiro vídeo da série, né? Ele deve ter um bom título também, né? Essa pauta ela deve já ter o título desse conteúdo já feito, de acordo com a pesquisa que o desenvolvedor da pauta fez. Ela deve ter uma descrição geral que vai servir para o redator, para a pessoa que vai escrever, saber o que ela tem que fazer nesse conteúdo, uma descrição do que esse conteúdo tem que ter, contando ali já o número pretendido de palavras, de caracteres, enfim, do modo como tu trabalha aí na tua geração de conteúdo, tem que estar dentro dessa pauta já. E por fim, já a escolha das referências. Aquela pesquisa inicial que tu fez vai te dar algumas referências, algumas autoridades para tu estar trazendo essa bibliografia, entre aspas, no meio da tua pauta. Então essa escolha das referências é bom, isso daqui já está registrado também nesse momento, nessa pauta. Aí vocês pensam, tá, isso é muito parecido dentro de uma empresa com uma ordem de serviço. Então é exatamente isso, parece uma ordem de serviço. Eu pego essa ordem de serviço e mando para minha produção. Ou seja, que nessa nossa analogia é a nossa redação, que é o próximo setor que eu vou estar falando aqui, beleza? Vamos lá. Então o segundo setor dessa nossa fábrica de conteúdos é o setor de redação. Então a função desse setor é pegar cada uma daquelas ordens de serviço, né, que são as pautas, e fazer o seguinte processo que está mostrado aqui, ó. Primeiro passo, entender então essa pauta. Ou seja, a estratégia daquela empresa, o que aquela empresa quer alcançar com essa estratégia de conteúdo dela, a persona que tu vai estar escrevendo, a linguagem, o estágio, no caso do funil de vendas que tu tá, se é topo de funil, se é meio ou se é fundo de funil, como eu expliquei no vídeo anterior. Então se você não viu também, olha o segundo vídeo dessa série. E por fim as referências, né, que o desenvolvedor da pauta sugeriu para esse vídeo. O segundo passo, depois que tu tenha entendido essa pauta, o segundo passo da pessoa da redação, né, desse segundo setor dessa nossa fábrica, o segundo passo dela vai ser estruturar então as ideias. Ou seja, ela vai fazer um brainstorming, ela vai escrever no papel, no computador, tudo que é ideia que vier na cabeça dela, sem ordenar muito aquilo, vai deixar tudo vir a respeito daquele assunto.
Depois disso ela vai fazer um mapa mental, ou seja, ela vai pegar um assunto principal, um assunto central, que é o título, que é a palavra-chave do conteúdo, e vai começar a linkar aquelas ideias dela através de um mapa mental. Pesquisem na internet mapa mental, que é uma coisa bem interessante, é uma técnica legal para a organização da mente das ideias. Depois desse mapa mental, a pessoa vai formar o esqueleto do post, onde ela vai botar todos os títulos e subtítulos. Vale destacar, nessa linguagem de marketing digital, de produção de conteúdo, os subtítulos são comumente chamados de intertítulos. Então vocês vão ver essas duas denominações. Enfim, ela vai fazer esse esqueleto e por fim ela vai preencher esse esqueleto escrevendo, né, tudo que, respeitando lá os caracteres e tudo mais que está descrito na pauta. O que é importante? Tu não pode começar a escrever loucamente, porque senão pode ser que tu escreva demais a introdução, coma todos os caracteres lá. Por isso que é importante estar tudo organizado antes de tu começar efetivamente a escrever. O terceiro passo, então, é a estrutura, enfim, desse texto que tu está fazendo, que tu escreveu aqui. Tem que estruturar ele da seguinte forma: com uma introdução, com um desenvolvimento em intertítulos. Então esses intertítulos, eles são complementos do que tu citou lá no teu título. Por exemplo, se o teu título for 7 razões para aprender marketing digital, os teus intertítulos têm que ser primeira razão, tal coisa, segunda razão, tal coisa. Então, esse é o desenvolvimento em intertítulos, combinando sempre com o título principal do post. E por fim, a conclusão e CTA, que é o Call to Action, que é a chamada para ação. No final, tu sempre usas essa chamada para ação para estimular o leitor a fazer alguma coisa, ir para um próximo post, assinar uma newsletter, abaixar um e-book, enfim, o que a tua estratégia tiver a fim de fazer nesse post, qual que for o intuito da sua estratégia dentro desse post aqui, beleza? Então esse foi o nosso segundo setor. E por último, então, o terceiro setor dessa nossa fábrica de conteúdo é o setor de revisão. E aqui eu trago o conceito da revisão copydesk. O que é isso? A revisão tradicional, ela checa somente a parte de ortografia, gramática, correto? A revisão copydesk é um pouquinho diferente. Esse setor, ele tem a liberdade de ir um pouco além. Ele tem a liberdade de avaliar a relevância do conteúdo, avaliar a formatação do conteúdo, ver se o conteúdo está de acordo com o que a pauta propunha. Então tudo isso faz parte desse novo conceito, desse conceito de copydesk. Então o profissional que faz a revisão nesse terceiro setor aqui da nossa fábrica, ele é capaz de, ele tem a autonomia de fazer essas alterações para que o conteúdo fique muito bom, para que o conteúdo tenha muito mais relevância. Então, basicamente, o que faz parte desse processo aqui de revisão do copydesk? Ele faz a parte de checagem, ele é como se fosse um checklist, assim, de expedição, né? Então, trazendo para a linguagem um pouco mais industrial, a primeira parte, o primeiro setor lá de pauta seria a ordem de serviço. O segundo setor seria, então, a produção, né? A parte, então, de escrita do conteúdo. E essa terceira parte seria como se fosse aquele checklist de saída. Antes do teu produto ir embora para o cliente, tu vai dar aquela olhada, ver se está tudo ok. O teu controle de qualidade lá, beleza? Então o que tem que ter nesse checklist? Adequação à pauta, a relevância do conteúdo, então o conteúdo tem que ser relevante. Às vezes tu perdeu um grande tempo lá, tu investiu, na verdade, um grande tempo fazendo a pesquisa inicial da pauta e o conteúdo no meio não está tão relevante assim. Então tu tem que respeitar isso daí e fazer readequar esse conteúdo para que ele fique bastante relevante para quem estiver lendo ele. Depois a parte de formatação e SEO, eu falei isso lá no meu primeiro vídeo também, a parte dos títulos, que tem que estar no link, que tem que estar na alt tag da imagem, tem que estar tudo certinho, durante a palavra-chave tem que se repetir em alguns momentos dentro do texto, então se você não conferiu, volta lá no primeiro vídeo que tem tudo isso lá. A parte de gramática também, então ele sempre vai checar essa parte do português, obviamente. E os toques finais, que ele vai ver se as alterações que ele fez não fugiram um pouco do contexto inicial da pauta, ele vai ver se o tamanho final, depois das alterações que ele fez, também ficou dentro do especificado. Então ele faz toda essa parte de controle. Claro, quanto melhor as etapas anteriores, menos retrabalho você vai ter aqui. Mas a ideia é não deixar nada sair em qualidade ruim para o cliente final, que é o leitor, né, do teu blog. Bom, então retomando aqui, né, só para a gente encerrar esse vídeo, as 3 etapas que eu falei, como se fosse a nossa fábrica de conteúdo, são a parte de pauta, que é como se fosse o nosso documento de ordem de serviço, o texto em si, que é como se fosse aquela produção, né, na nossa fábrica, e por fim o controle de qualidade, que é o trabalho de copydesk, que é o trabalho de revisão que eu falei anteriormente. Então, mais uma vez, eu gostaria de dar os créditos aqui para a Rock Content. Recomendo a todos que façam esse curso, é um curso gratuito, muito interessante. Para mim, está ajudando bastante. E esse era o conteúdo que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente vai aprofundar um pouco mais alguns pontos desse conteúdo, mas sempre com essa analogia, então, de como que a gente pode profissionalmente produzir conteúdo de uma forma consistente. Beleza? Um abraço, até mais!